E aí galera, muito bem-vindos ao OneFit. Para quem caiu aqui de paraquedas e nunca assistiu o nosso canal, muito prazer, eu sou o Pedro Espina. E eu sou o Bruno Vitorino. Show! E hoje a gente está aqui num ambiente um pouco mais formal do que vocês estão acostumados a ver, para quem já nos conhece, o estúdio dos nossos amigos, do Marcelo e do Felipe. Enfim, hoje a gente veio falar um pouquinho aqui sobre os 3 principais pontos de estudo, né, os 3 principais fundamentos de estudo na criação de um filtro de ar esportivo original. Vamos lá. Então, o primeiro pilar de um estudo de criação de um filtro de ar é a própria filtragem. Então, é por isso que se dá o nome filtro de ar. Exatamente. Que ele tem que filtrar alguma coisa. Isso é o princípio básico disso aí. Exatamente. Então, levando em consideração que o motor ele já tem toda a eficiência calculada, etc., ele precisa atender algumas normas de filtragem e etc., porque, obviamente, tanto para preservar o motor, quanto para, obviamente, os poluentes. Então, ele não pode queimar nada estranho, porque ele vai exalar algo estranho, vamos dizer assim. Exatamente. Então, não é a ideia. A partir do momento que ele ingere algo que não devia ser ingerido, ele passa pelo motor, podendo riscar a camisa. Enfim, coisas que a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas só um adendo aqui. Antes da existência de qualquer empresa que fizesse filtro de ar esportivo, você sabe o que provavelmente seu avô ou seu pai usava para filtrar? Você sabe o que seus pais usavam? Seu avô usava para filtrar? O que usava? Meia calça de mulher. Aí, Manja aquelas meia calça marronzona que os caras cortam um tarugo assim, prende com tie-up? Era isso que eles usavam. Mas enfim, a gente não veio falar sobre esse método antigaço de filtragem. Método rústico, né? Método rústico. A gente veio falar um pouco sobre as modernidades, principalmente da Inflow. Então, a primeira exigência para criar um filtro de ar é a questão da eficiência de filtragem do motor. Que, inclusive, isso existe uma norma, que é a norma regida pela SAE, ao qual exige que todos os carros, né, carros de fabricação, carros originais, precisam ter pelo menos 98% de eficiência na filtragem. Isso significa que é muita coisa, né? Pelo amor de 98%. Se a gente adotar o padrão ali que 100% é o topo, você está falando que você tem uma porcentagem ali de menos de 5%, menos de 2%, né, na real. Então, é uma norma bem exigente. Então, basicamente, o que isso significa? Significa que a Inflow, ela superou essa marca de 98%. Mano, superar a marca de 98% não é para qualquer um. Então a gente sabe que existem vários órgãos regulamentadores para aprovar ou reprovar as coisas que vão. Isso não só na área automotiva, mas em todas as áreas possíveis. E a norma que aprova ou reprova a questão do filtro de ar é o ISO 5011, certo? Certo. Então, beleza. Então, partindo desse princípio, o que mais a gente pode falar sobre essa porcentagem da Inflow? Então, em relação a essa porcentagem, por mais que pareça irrisória a diferença, mas se um filtro der 97, outro der 98, o outro der 96, acho que não vai dar tanta diferença. Na verdade, a diferença é grotesca. Muito. De 97 para 98, ou seja, 1% de diferença, a cada 1% representa 10 gramas de poeira ou de sujeira entrando no seu motor. Sem noção o que é 10 gramas entrando em um motor, seja que partículas mínimas já fazem diferença, podem riscar a camisa do cilindro, inclusive, você está falando de 10 gramas em 1%. Então, assim, é um caso muito sério que as marcas, né, são exigidas que trabalhem dentro dessa norma, mas que algumas marcas realmente vendem os filtros e empurram ali para os clientes que ganham potência e etc. Exato. Mas nunca ninguém fala sobre essa questão de segurança, de filtragem e dos próximos tópicos que a gente vai comentar também. Exatamente. É importante dizer isso porque existem muitas marcas hoje que entregam um filtro. A gente vai falar um pouco sobre material que compõe e tudo mais, mas eles entregam um filtro com um material que não filtra nada justamente para dar potência. Muito importante dizer, o filtro ele não dá potência, ele reduz a perda de potência. O que na prática até pode soar como a mesma coisa, mas na teoria é bem diferente. Então, usando um exemplo muito simples, que eu acho que muitas das pessoas que estão assistindo conhecem, é, por exemplo, se você tirar o catalisador do carro. Se tirar o catalisador, você vai ganhar um pouquinho mais de potência, porque o escape está menos restritivo. Exato. Mas você vai ter mais emissões de gases, que é o que a fábrica não pode fazer, senão não teria o catalisador. Então, é a mesma coisa em relação ao filtro. E para você que ficou curioso em como são feitos os testes da ISO 5011, é simples, é muito simples. Sabe a diferença de partícula fina, média e grossa? Você sabe a diferença? Não sei dizer. Para eles, para a SAE, para o ISO 5011, é considerado médio aquele talco que você tem em casa, que você passa no pé? Médio. Então, realmente é algo muito passível de entrar no motor, porque se a gente está falando que a partícula do talco é média, imagina a fina, né? Realmente Exatamente. É um negócio que pode ser meio perigoso. Né? Exatamente. Não precisa ser um gênio também para entender que uma partícula do tamanho de um talco
colidindo entre o pistão e a parede do cilindro pode fazer um estrago gigante, né? Pode, porque a gente sabe que as folgas que o motor trabalha e medidas, etc., é tudo milimetricamente calculado. Exatamente. Se você tiver algum corpo estranho aí, por menor que seja, né, já estraga. Azedou. É o famoso azedou. E aí você se pergunta, a Inflow passou em todos os testes de todas as partículas? Ela foi aprovada com folga na partícula fina. Se a partícula fina, que é a que mais está suscetível a entrar num erro de elemento filtrante, imagina o grosso. Fica de boa ali no filtro. Então, se eles reduzem a entrada das finas, você pode usar com tranquilidade esse filtro no seu carro. Exato. Tá aprovadaço. E aí vocês podem estar se perguntando, mas por que o Inflow tem essa diferença, etc., filtro é tudo igual? Na verdade, a Inflow está indo um pouco aí na contramão em relação aos outros fabricantes. Exato. Todos os fabricantes que a gente vê, ou é filtro de papel, ou algum derivado, ou é algo parecido com o filtro de papel original. Menos restritivo, mais restritivo, maior, cônico e etc. E a Inflow usa o elemento filtrante que é a espuma. Então, por isso que existe toda essa diferença que a gente está explicando aqui para vocês, que não é porque eles são patrocinadores nossos que a gente está falando só bem do produto. Na verdade, a gente está mostrando as vantagens de um filtro de espuma. Exato, e a gente não está dizendo que os outros são ruins ou, enfim, inferiores. A gente só está dizendo que a Inflow adotou uma prática diferente de produzir os seus filtros e mesmo assim conseguiu um destaque absurdo e conseguiu um baita de um bom desempenho em vários testes feitos por aí. Bom, mas antes de entrar nesse lance da armazenagem, eu queria só dar mais um adendo sobre filtragem, tá? E muitos de vocês podem se perguntar, mas vocês falaram que existem filtros ruins vendidos por aí, tem filtros ruins disponíveis no mercado. É permitido ou não é permitido? A norma SAE, ela não homologa os filtros abaixo de 98% de filtragem. Mas é possível sim vender esse tipo de produto no mercado e não é à toa que existem tantas lojas vendendo, comercializando, enfim, esse tipo de filtro. Agora a gente passa para a armazenagem. Vamos lá? Segundo tópico, então, a armazenagem. Então, o que seria a armazenagem? Que isso, na verdade, a gente acabou aprendendo com esse contato com eles, porque da forma que são vendidos os filtros comercialmente para a gente, é só falar assim, é potência, é não sei o que, é curva de torque, etc. Mas ninguém cita esses aspectos, né? Exato. Então, a armazenagem, o que seria? O quanto o filtro ele consegue reter de partículas, né? Seja aquelas médias, finas ou grossas, enfim. E aí entra aquele caso que eu citei, que é a questão do filtro deles trabalhar com espuma. Qual que é a vantagem de um filtro de espuma em relação a um filtro de papel? Antes de responder essa pergunta, eu só quero dizer que, assim, para os chegados mais técnicos do assunto, a armazenagem lê-se como DHC, que é o Dust Hold Capacity. Chama? O cara tá como? Mas vamos lá, galera. Se a gente for falar de espuma, muita gente tem preconceito porque, assim, mas vem o filtrinho e você tem que aplicar um óleo para filtrar. Isso já indica que o produto não funciona. Mas de onde vocês tiraram essa ideia? Porque a gente simplesmente aplica o óleo para poder ajudar a reter as partículas. Por quê? Diferente do papel, o filtro com espuma ele te permite armazenar mais resíduos sem que ele se torne restritivo. Por quê? Porque a espuma ela trabalha por espessura e não o papel, por exemplo. O papel é um papel, enfim. Né? Se você parar para reparar, os filtros cônicos de papel, eles são sanfonadinhos assim, justamente para aumentar a superfície de filtragem dele. E me diz uma coisa, por que o filtro a gente já sabe que o filtro de espuma ele retém mais sem se tornar restritivo. O de papel ele não funciona desse jeito, ou o de algodão, ele restringe muito mais? Na verdade, o princípio de atuação é basicamente o mesmo. Tá. A diferença é que o DHC, né, o Dust Hold Capacity, que você citou, no caso do filtro de papel é muito menor. Então o que isso significa? Que o filtro de papel ele demora muito menos tempo para se tornar restritivo. Ou seja, vamos falar de um carro de uso comum, de uso diário, em condições normais, não vamos falar de... Segundo estudos, né? É importante dizer isso. Segundo estudos. Não vamos falar de carro de pista, carro que anda muito no barro, vamos dizer assim, que anda em região de minério, por exemplo, Minas Gerais a gente sabe que sofre muito, né, com a questão dos minérios. Vamos falar numa situação urbana comum. Então o filtro da Inflow, que é o de espuma, né, que poderia ter outras marcas, né, trabalhando com espuma, o filtro de espuma ele demora 1 ano a mais para se tornar restritivo em relação ao filtro de ar com papel. Ou seja, isso foi feito teste pela Inflow. Então foi constatado que 2 carros em situações semelhantes, rodando a mais ou menos a mesma quilometragem, 2 carros iguais, chegaram a essa diferença de 1 ano, onde o Dust Hold Capacity, né, bateu o limite, vamos dizer assim, no filtro de papel em relação
ao filtro de espuma que durou aí seu 1 ano a mais. Exatamente. Se a gente for pôr na ponta do lápis esse 1 ano de diferença, a gente não está falando só de dinheiro, mas a gente está falando de desempenho do seu carro, de vida útil do seu motor. E é fato, a partir do momento que o seu filtro se tornou um pouco mais restritivo, automaticamente ele pode ingerir partículas, sejam elas finas, médias ou grossas, para dentro do seu motor, que é aí que você vai começar a ter uma porrada de problema, que a gente não precisa disso, falando a verdade. E o Vitorino falou uma coisa muito importante: podem ter outras marcas que usam filtro de espuma, não só podem, como existem. Sim. Inclusive a Ginetta G55, que é um carro de pista, inclusive eles patrocinam esse carro na Imperial Endurance, esse carro de fábrica lá na Inglaterra sai com filtro de espuma. E agora o terceiro e último tópico, mas o clichê não menos importante, a gente vai falar um pouco sobre a vazão do filtro de ar. Lembra que eu acabei de falar sobre a Ginetta G55 da Imperial Endurance, que detém o patrocínio da iFlow? Então, esse carro, ele passou por uma constante e passa por uma constante evolução. E um dos principais aprimoramentos desse carro foi em Interlagos. Você sabe qual foi a diferença da atualização de um filtro para o outro? 5 km por hora na reta. 5 km por hora na reta. Vocês têm noção que o que representa 5 km por hora? É muita coisa. Porque assim, se a gente está falando de uma reta onde no final vai dar 5 km por hora de diferença, a gente sabe que em todo o circuito está existindo uma diferença. Exatamente. Então a eficiência do motor foi melhorada, né, vamos dizer assim, com um filtro que entrega mais potência, mas ainda mantendo a eficiência de filtragem, que é o que trouxe esse resultado aí dos 5 km por hora, que realmente a gente que anda lá em Interlagos sabe que é uma diferença gritante no final. 5 km foi uma diferença absurda lá. Então agora a gente já partiu para o final, para o resultado, para o desempenho. Agora a gente quer saber como é que foi desenvolvido e pensado para chegar nesse resultado tão incrível assim. Bom, então além de me ajudar no tópico passado a ilustrar um pouco mais sobre como é que é desenvolvido os filtros da iFlow, os dois pontos que eu citei no tópico anterior também fazem parte da vazão, que é o filtro de espuma trabalhar por espessura e o filtro convencional ele tem que ser feito ali de uma forma sanfonada para aumentar a sua superfície de filtragem. Mas uma curiosidade sobre o filtro de ar convencional é que como ele é feito de papel, ele não pode ser usado tipo em rally, por exemplo, porque em rally você sabe que a gente tem contato com água, com poeira o tempo inteiro. Lama e tudo mais. E quando o papel ele entra em contato com água, até mesmo com a lama, ele simplesmente perde a propriedade dele de filtragem. E aí está uma ótima sacada da iFlow, que é que o filtro de espuma ele é hidrofóbico. Isso é um detalhe muito interessante. Muito legal. Quando eu fiquei sabendo disso, foi um negócio assim que eu falei, nossa, não é possível, né? E realmente faz muito sentido. Então, qual que é a explicação lógica disso, falando sobre essa diferença de material? Então, quando você tem um filtro de papel, que ele acaba entrando em contato com água, lama, qualquer tipo de umidade onde acabe molhando ele, você acaba prejudicando todo o processo de filtragem e eficiência daquele filtro. Ou seja, os poros ali do elemento filtrante de papel acabam se fechando e aí você tem uma eficiência prejudicada, né, da filtragem, da passagem, da vazão que existe naquele filtro. E já no filtro de espuma, que é o caso da iFlow, você tem um filtro hidrofóbico. O que acontece? A espuma, vocês sabem muito bem, qualquer espuma, esponja, etc., se você partir desse princípio, quando você molha ela absorve e acaba mantendo ali, mas você não perde essa vazão no caso do filtro de ar. Exatamente. Então, por exemplo, numa estrada, você está atrás de um carro na chuva, ele joga aquele spray d'água, né, na frente do seu carro. Óbvio, tem a captação de ar, pode ter um intake, caixa, enfim, vai acabar chegando no filtro. Sim. No filtro de papel, em algum momento vai captar aquela água porque está vindo junto com o vento, vamos dizer assim, né, que está sendo captado. E aí acaba prejudicando a filtragem do carro. Já no filtro de espuma, ele vai receber aquele spray d'água, mas vai acabar não sendo prejudicado porque a espuma em si não permite que ele seja prejudicado a vazão e etc. Então, é um filtro que, de um uso geral, na chuva, lama, barro, etc., ele tem uma eficiência maior. Exato. Para você que ficou um pouco curioso e até um pouco em dúvida em relação a gente não ter mostrado nenhum tipo de exemplo, sabe aquele coador que você tem em casa que você usa para coar o suco de maracujá, para ficar o bagaço? Pega aquele coador, deixa ele sequinho e joga café em cima. Você vai ver que o café vai passar, de boa. Agora, joga água e tenta jogar o café em cima. Então é exatamente essa a diferença de um filtro para o outro. Esse exemplo é muito besta, é totalmente caseiro, mas vai te ajudar a entender o que de fato acontece quando a superfície ali está molhada e ela não é feita para ser molhada dessa forma. Então, assim, para quem ainda não entendeu qual que é o benefício real do filtro da iFlow em relação a qualquer outro filtro, a gente tem alguns vídeos já no ar.
O primeiro deles é desse Golf TS 1.4 manual aqui que a gente passou, a gente acabou colocando o intake, a gente colocou o intake com filtro cônico, o filtro da linha Racing, né, em box e o filtro original. Então isso nos mostrou não só a diferença no número final, tá galera? Que é importante, de fato é, mas a curva, a forma como ele entrega mais torque, mais potência em determinados pontos de giro do motor, de forma que o cônico não entrega de outras marcas, ou até mesmo o próprio original ou em box. Então assim, em cada filtro ele tem a sua proposta, tanto o original, quanto o inbox, quanto o filtro cônico. Então, a partir desse princípio, vocês vão entender basicamente o que de fato o filtro muda, né, em desempenho do motor. Então, o segundo vídeo está nesse card aqui, que é do Clio do Vitorino, né, não? Exatamente. Então, se você não ficou convencido que existe uma diferença, existe uma melhora, né, em relação a isso, então nesse vídeo que o Spina citou, vocês vão conseguir ver que o carro tinha um intake com um filtro cônico. Sim. E a gente acabou tirando e colocando um inbox. Nem nós, vocês vão ver no vídeo, nem nós acreditávamos que ia dar essa diferença. Exatamente. A gente falou, pô, o inbox vai dar um pouco menos de potência, pode ser que ele acabe sendo mais eficiente que o intake com um filtro ali em frente ao motor, em frente ao radiador, etc. Era isso que a gente acreditava, mas... para nossa surpresa, mesmo assim, o filtro inbox, que acaba tendo uma área de contato muito menor, acabou sendo mais eficiente que o intake e o filtro cônico que estava lá. E assim, dados de dinamômetro, né? Dados que a gente fez os testes ali durante o dia e que acabou se mostrando um negócio assim que foi uma surpresa. Exato, e para vocês que assim como nós não acreditavam que em um trecho ali do motor se podia ganhar 15 cavalos de potência de roda só trocando um filtro ruim, né? Não dizendo que a marca do filtro é ruim, mas que o filtro estava em péssimas condições por um filtro novo, bem construído, bem desenvolvido e, enfim, com uma baita de uma força em cima para que o produto tivesse um bom desempenho, a gente também não acreditava que pudesse ganhar tanta potência e 5 kg de torque em determinadas faixas do motor. Então, para você que está incrédulo, curioso ou enfim, clica no card que está aparecendo aqui de novo para ir até esse vídeo e assistir. Fechou? Bom, então é isso. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, nosso muito obrigado. Vocês acabaram conhecendo um pouco sobre os tópicos aí, né, sobre os pilares de como são desenvolvidos os filtros de ar, seja em carros originais, né, das fábricas principais, ou até de marcas que a gente chama de aftermarket, né, que a Inflow, por exemplo, é uma delas. Vocês sabem que existem muitas outras no mercado, mas a gente acabou mostrando algumas vantagens do filtro de espuma e curiosidades, porque como é um filtro que, é como eu falei, é meio fora da curva, né, uma fábrica está trabalhando com o filtro de espuma, a gente acabou conhecendo também com essa aproximação da Inflow com a gente, essas vantagens e realmente, o meu carro, por exemplo, eu coloquei o inbox da Inflow, que vocês viram aí no vídeo, no card, e eu não tenho intenção nenhuma de voltar para o intake que estava, que é um intake de marca famosa e etc., mas que acaba não agregando em nada para o resultado final. E a gente sabe que a gente anda bastante em pista com esse carro, e a gente sabe que a gente vai ter um resultado muito melhor em todo o conjunto, assim como o Spina citou do Gineta lá com 5 km por hora no final de uma reta. A gente sabe que a gente vai ter alguma diferença talvez um pouco menor, mas assim, no uso geral, o carro vai ficar muito melhor. Então é isso aí, a gente queria agradecer muito tanto a vocês que estão acompanhando e assistiram esse vídeo até o final, quanto a Inflow que acredita, apoia e confia no nosso trabalho de destaque aqui, praticamente fazendo um vídeo institucional sobre o produto deles. Então, muito obrigado a Inflow, muito obrigado a todos os nossos 45 mil inscritos na data de lançamento desse vídeo. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido, compartilhem esse vídeo com seus amigos, espero que a gente tenha tirado dúvidas. Se restou alguma dúvida, deixa no campo dos comentários que ou nós ou a Inflow irá responder vocês com a maior sabedoria, confiança e enfim, tudo do mundo. Fechou? É isso aí? Então, em resumo, só faltou você deixar o seu like para apoiar o nosso conteúdo, para a gente trazer mais vídeos como esse. E é isso, né? É isso aí. Então, muito obrigado, tamo junto, valeu, 150, é nóis. Fomos!